Bom dia, Brasil! Bom dia, povo brasileiro, povo paulistano, meus amigos, amigas, irmãos, irmãs. Mais uma vez, nesta quinta-feira de manhã, ensolarada aqui em São Paulo, eu venho dar os meus pitacos, né? Dar as minhas opiniões, tentar, de repente, mobilizar famílias, sensibilizar as pessoas de bem para as coisas que nós temos que mudar nesse país. E não são poucas, são muitas as coisas que nós precisamos mudar nesse país. Então, eu quero começar essa postagem, essa primeira postagem, para dizer o seguinte: policiais, principalmente no estado de São Paulo, não têm valor nenhum, está mais do que comprovado. É pouca a parcela da população que valorizam o trabalho dos policiais militares, os riscos que eles correm, a forma como eles se expõem, a exposição das famílias. É um trabalho árduo, é um trabalho atípico. Qualquer outro tipo de trabalho, com exceção do médico, das cirurgias, que são detalhes, que são delicadas, que expõem risco de vida, não tem outra profissão que não seja a do policial, que ele corre risco de vida e também expõe as pessoas a risco de vida, mesmo contra a sua própria vontade. Por quê? Porque existem os confrontos, os conflitos entre policiais e marginais. E aí, de repente, uma pessoa inocente pode levar a pior. Óbvio, nós temos uma minoria entre nós que nós queremos fora, que é uma minoria aí de 15, 20% que rema contra a maré. São péssimos policiais, trabalham mal, né, se agregam à criminalidade, enfim. São policiais que denigrem a imagem da grande maioria, que é 80%. Então você tem que desconsiderar essa minoria, esses atos que são praticados, atos ilícitos praticados por essa minoria de forma distinta, né? E valorizar a maioria. Porque a polícia militar, por exemplo, e a polícia civil, mas eu falo mais na questão de polícia militar, porque eu fui policial militar 30 anos, hoje eu pergunto aos senhores e senhoras, não é o único elo que separa a criminalidade das pessoas de bem? É o único elo. Tire a polícia militar das ruas. Tire. Faça um teste. Mobilizem-se e peçam ao governo, tire a polícia militar da rua. E aí todos verão o que acontece. Acontecerá o mesmo que aconteceu na Bahia, no Rio de Janeiro. Quando você tira a polícia militar, aí a criminalidade abraça com uma força total e o povo paga inocentemente. O povo sofre. São roubos, furtos, mortes, homicídios, estupros. Olha, é cruel e perverso o mundo sem a polícia militar. Então, a polícia militar procura, com unhas e dentes, fazer o melhor, dar o seu melhor. O problema é que o governo do estado não propicia meios, sabe, motivações, equipamentos necessários, fica entregando viaturazinhas, inclusive viaturas que fogem do contexto policial. Eles não ouvem os policiais que trabalham com as viaturas. São poucos os que ouvem. Eu acho que em 30 anos eu vi uma vez só que fizeram uma pesquisa para saber uma coisa ou outra entre os policiais, os profissionais que realmente são operacionais, que atuam na rua, que dirigem essas viaturas. Então, é preciso que os policiais acordem, olhem mais para si, se valorizem,
Olhem para suas famílias, que não podem ficar sem vocês. Se vocês tomam um tiro e morrem, as suas famílias ficam, Deus dará, jogada, porque o governo do estado não olha para elas. E a instituição, como disse um coronel para mim uma vez, ela não dispõe, ela não tem nenhum tipo de dispositivo para auxiliar e socorrer o policial. Coronel falou isso para mim. Coronel Fulli falou para mim, lá no Centro de Assistência Social e Jurídica da Polícia Militar, quando eu e minha família éramos ameaçados por traficantes. Foi quando eu perdi o meu apartamento. E nunca mais tive o direito de ter uma casa própria. Então são particularidades minhas, mas que é pertinente comentar aqui. Quando eu falei, seu coronel, o que eu faço agora? Olha, o problema é seu, a necessidade é sua, a família é sua. Eu acho que você tem que sair de lá, mas meu apartamento é meu, eu vou perder meu apartamento. Amigo, você é que sabe o valor que tem a sua família para você. A Polícia Militar não dispõe de nenhuma alternativa, não dispõe de nenhuma forma para auxiliar você. Você é que vai ter que se virar. Foi essa a resposta que eu recebi do meu comandante naquela hora. Imagine como eu fiquei. Se eu sou membro de uma instituição policial militar, eu estou sendo ameaçado por traficantes, minha família está correndo risco de vida, eu estou correndo risco de vida, e eu recebo uma resposta dessa, imagine como eu fiquei. Por isso que hoje a minha luta é incessante, a minha luta por você é incessante, para que você se valorize e valorize a sua família, né? E para encerrar essa postagem, para que ela não fique muito longa, eu vou dar alguns exemplos aqui. Vejam só, nos últimos dias, só nos últimos dias, por isso que eu fico um tanto quanto exaltado, e é bom que a população saiba, é bom que o povo paulistano saiba, que a polícia está na rua carregando a instituição nas costas. Carregando a instituição nas costas, sem reposição salarial, sem benefícios, sem uma assistência médico-odontológica decente, digna, sem nada. E ainda para ajudar, para dar um apoio moral para o policial militar, que está pelas ruas hoje, agora, dioturnamente, de manhã, tarde e à noite, combatendo a criminalidade, salvaguardando seus interesses, população paulistana. O seu patrimônio, a sua integridade física, mantendo a ordem pública, né? Ainda para ajudarem esses policiais militares. Aí o que aconteceu nos últimos tempos? Olha, repórter da Band News diz que os marginais atiraram e mataram o policial para se defender. Ai, meu Deus do céu, é uma coitada. Eu até quando eu postei sobre isso anteriormente, eu até pedi para que as pessoas não crucificassem ela, né? A moça é uma repórter, é jovem, é imatura, então de repente ela usou as palavras erradas, né? E a emissora também mandou a pessoa despreparada para fazer a matéria. Então passou vergonha. Porque de maneira leiga, olha, de maneira assim, os policiais ficaram extremamente revoltados com essa moça. Mas ela não tem culpa, ela é imatura, ela é jovem, não tem experiência. Eu tenho certeza que essas frases que ela soltou na hora lá, foram frases equivocadas da parte dela. Foi sem pensar, né? O repórter da Band News, a repórter lá, diz que marginais atiraram e mataram o policial para se defender. Eu nunca vi um negócio desse. Eu fiquei pasmo, mas depois você para, pensa, aí você olha para a moça e você fala, ah, judiação. É despreparada. Moça despreparada. A emissora também não tem, sabe, percepção nenhuma, né? Fátima Bernardi diz, em caso de ferimentos entre policiais e marginais, tem que socorrer o marginal primeiro. Aqui
Aqui não. Aqui não tem imaturidade não, viu? Não tem falta de experiência não. É Fátima Bernardes que tá falando. É. Mirano de Rede Globo. É. Até agora há pouco casada com o Bonner. Bonner. Ah, eu tô há 30 anos casado, né? E é brincadeira, sabe? Eu acho que o que um pensa, o outro pensa, né? É a mesma coisa, né? Casal, é ou não é? Por isso que de vez em quando dá pra perceber que o ex-marido dá uns pitacos, parece que são revoltados, é que são arcaicos. Eles aprenderam aprenderam coisas que não são verdadeiras, mas marcaram aquilo na cabeça. É como se... Sabe aquela coisa de você programar? A Rede Globo tem muito disso. Ela programa a cabeça dos seus funcionários. E acabou. Ela impõe os dados e fim de papo. Aqui é uma beleza, né? Aqui passa o vendedor não sei do que, passa não sei o que, passa não sei o que lá. Mas é o que nós temos para hoje. Bom, então Fátima Bernardes disse que tem que socorrer primeiro o marginal. Depois ela tentou desconversar, disse que se equivocou, que não é bem assim, que todos têm direito de serem socorridos, mas eu sei que todos têm direito de serem socorridos, certo? São direitos humanos, tem que socorrer os dois. Tem ferimento, não importa se é marginal, se é polícia, se é médico, se é advogado, se é comerciante, seja lá quem, se é pedreiro, tem que socorrer todo mundo. O que não pode é ela fazer essa colocação desta forma. Ah, entre o policial e o marginal, tem que socorrer o marginal primeiro. Aí ela equivocou-se demais da conta. Porque você tem que avaliar a gravidade do ferimento. Para isso tem que ter um médico no local. Se não tiver um médico, na dúvida, né? Então, na dúvida, meu amigo, se você é do bem, você vai socorrer quem? Se você é do mal, você vai socorrer qual? Então, tem que avaliar essas coisas. Terceira situação que eu quero colocar para vocês aqui. Vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos é condenado por receber 5 mil reais mês para meter o pau na polícia e fazer acusações falsas. Tá assim, ó. Tá assim, ó. Ó. Nessas comissões de direitos humanos. Tá assim, ó. Outro dia eu tava vendo uma audiência lá na Câmara, acho que estadual ou federal, não sei. Estavam discutindo questões policiais. Estavam lá membros das comissões de direitos humanos. Ouviram umas poucas e boas lá e pareciam uns cachorrinhos molhados assim. Pareciam, sabe? Sabe? Não conseguia nem erguer a cabeça e olhar nos olhos das pessoas que estavam falando. Por quê? Tamanhas barbaridades que são cometidas nesse país contra a população brasileira, contra a população paulistana. E aí, você vai chamar quem? Você tem que chamar a única instituição que hoje aparta você da criminalidade. Ela só não faz melhor por culpa do governo do estado do PSDB ditador. Se o governo do estado do PSDB ditador motivasse, melhorasse o efetivo, estruturasse melhor a polícia, os caras vêm de fuzil, cara. 15 caras de fuzil. E você vai com as .40 ali. Agora começaram a querer. E ainda de maneira muito, sabe, devagar, a equipar os policiais. Porque eles não querem o confronto. Eles não querem a morte dos marginais. Policial pode morrer, não tem problema. Para eles, não cheira nem fede. Por isso que eu alerto você, policial militar. Você não tem valor nenhum para governo de estado. Você não tem valor nenhum para instituição. Você tem valor enquanto está servindo. Morreu, ficou paraplégico, tetraplégico, acabou. A instituição olha para você e diz: não temos nada que ver com isso. Nós não temos dispositivo. O governo não dispõe para nós nenhum tipo de dispositivo para te ajudar. Sinto muito, amigo.
Vai tratar seus dentes, vai. Vai no hospital militar. São os policiais que carregam aquilo nas costas. Se não fossem eles, como na rua, em todo lugar na instituição, se não são os policiais militares carregarem tudo nas costas, arrumarem meios, as coisas gratuitas, com mão de obra gratuita, peça gratuita, equipamento. Quantas vezes eu não levei instrumento odontológico lá no centro odontológico? Porque eu sou de Pirituba e a família da minha esposa sempre trabalhou com isso. Eu levei fortunas em material odontológico há uns anos atrás aí, porque eles falavam que não tinham recurso para comprar. Eu levei para o nosso companheiro aqui, para ele dei até de presente. Teve um outro lá no centro odontológico, que eu fui fazer um tratamento lá na época, olha, foi duro, hein? Eu tive que quase que ir morar lá no centro odontológico. Aí eu dei de presente para ele. Eu não vou falar nome, não vou falar, mas eu dei de presente para ele, ele ficou muito feliz. Uma caixa de instrumento cirúrgico odontológico. Uma caixa eu dei de presente para ele. Pelo trabalho que ele fez na minha boca, que está toda arrebentada de novo. E eu tenho desânimo, às vezes, de ir para lá, porque é uma canseira danada, tudo deu uma dificuldade, sabe? Não é fácil, não é fácil. Às vezes é melhor ir na USP aqui do que ir lá, né? E você vai pagar uma fortuna. E com esse dinheirão que o governo do estado paga pra gente, já viu, né? Você tem que pensar primeiro na família, na formação dos meninos, você tem que pensar na comida, você tem que pensar na água, na luz, nos impostos, você tem que pensar em outras coisas. Bom, agora me vem o Ministério Público e dá o seguinte parecer: negou prisão preventiva de marginais que atiraram contra policiais. Alega, no parecer, o promotor, que os marginais só atiraram para afugentar os policiais. Os marginais só atiraram para afugentar os policiais, né? Aí eu pergunto para vocês, eu já vi, sou testemunha, e quem não acredita vai e pergunte. Se o policial der um tiro a esmo, ele tem que justificar aquele tiro, certo? E o risco dele ir para a rua, ser demitido, é assim, ó, enorme, porque ele será enquadrado no Código Penal Militar por uma série de circunstâncias, né? Periquitação de vida, não sei o quê, papapá, e um monte de coisa. Então o policial, para dar um tiro, ele tem que pensar 300 vezes. Ah, mas Cesário, tem uns imbecil. Tem, é parte dessa minoria que eu falo para vocês. Aqui ninguém tapa o sol com a peneira, não. Aqui é o preto no branco. Aqui não é que nem as autoridades do Supremo Tribunal Federal. Não, aqui ninguém tapa o sol aqui, ó. Ninguém faz vistas grossas. Aqui é a realidade, é a verdade. Aqui eu fui policial 30 anos e eu falo a verdade. Então, gente, quer dizer que os caras atiram nos policiais para afugentar os policiais. Então agora o grande esquema é o seguinte: as viaturas estão chegando numa prática de crime, um assalto, um roubo, um estupro, um homicídio, basta dar uns tirinhos para cima, dar uns tirinhos contra as viaturas, para os policiais girarem a viatura de conta. Era isso que tinha que fazer. Era isso que tinha que fazer. Para matar a vontade do Ministério Público. Olha que beleza. Eles iriam ficar contentes. Aí no parecer futuro, eles iam colocar assim: marginais atiraram e policiais com tirocínio aguçado viraram a viatura contrária e, ó, no sentido contrário, queimaram o chão. Queimar o chão vai ficar meio esquisito, né? Deitaram o pau fora de lá. Deixa o povo que se dane. Eu tenho que rir, gente. É muito engraçado. É só nesse país que acontece isso. É só no Brasil que você vê um negócio desse, cara. É impressionante. É ministro do Supremo que libera bandido, sabe? É ministro do Supremo que não prende bandido.
É presidente que compra todo mundo para não responder denúncia do Procurador-Geral da República e fazem fila lá para receber emenda parlamentar e ter vantagens de cargos de 15 a 20 mil reais mês. É um Ministério Público desse. É processo que some no Ministério Público, não dão satisfação. Foi o meu caso, né? Deve ter havido outros casos, né? Então, gente, o governo do estado de São Paulo hoje está deixando o povo brasileiro, o povo paulistano, a Deus dará. O governo brasileiro, né, o governo federal, está deixando o povo brasileiro às mínguas. É um absurdo atrás do outro. São impostos, nós estamos tendo que pagar contas da ingerência, incompetência e incapacidade deles. O governo do estado de São Paulo, se não for igual é pior. Por quê? Olha, por exemplo, com relação à instituição policial militar, eles tiram todos os benefícios, não melhoram a assistência médica odontológica dos policiais, o que desmotiva, né? O que diminui a autoestima, certo? Só não pode diminuir o amor próprio. Você tem que se valorizar. O seu amor próprio tem que se fortalecer com esse tipo de coisa. Você tem que olhar para você no espelho e falar: eu tenho valor. Que nem o Zé Roberto lá no Palmeiras. Eu sou corintiano, mas eu lembro daquela passagem lá. E deu certo resultado. Eu sou policial militar, eu me valorizo. Eu sou ser humano e antes de ser policial militar, eu sou homem, sou pai de família. Valorize a sua família que quer você de volta todos os dias, que te ama. Seus filhos que precisam de você para ter uma boa formação. Então, feijão com arroz já. Se vai ter mistura ou não, depende do governo do estado. Feijão com arroz já. E eu proponho o feijão com arroz por quê? Para você não ser enquadrado aí em mobilizações, greves pelo Código Penal Militar, que é o instrumento que eles usam para segurar a tropa, né? Nós sabemos disso, intimidam a gente com o Código Penal Militar num país democrático, que nós falamos que é democrático e democracia não existe, existe uma ditadura governista fria, decalada da noite, nos bastidores, né? Então, por que Operação Feijão com Arroz? Gente, Operação Feijão com Arroz é cumprir com a sua obrigação, entendeu? Cumpre com a sua obrigação. Cumpre as normas, cumpre aquilo que a instituição quer de você, ali, certo? E socorre o povo paulistano, principalmente os que mais precisam, os que mais necessitam. Ah, Cesário, mas é difícil, pô, nessas comunidades, os caras só brigam, batem na mulher. Eu entendo, gente. Eu trabalhei 30 anos aí, eu sei. Mas são os que mais precisam. Os magnatas, político, empresário, né? Muitos comerciantes, né? Muitos, não todos, né? E não vamos generalizar, mas são raras as exceções. Eles não estão preocupados. Eles estão preocupados com o bolso deles, com a família deles, certo? Como os políticos. Você acha que esses deputados aí, esses senadores, esses governantes, tanto a nível federal como estadual, estão preocupadérrimos com nós? O único que eu vi destoar da situação nos últimos dias foi o Olímpio. E eu não tenho rabo preso com o Olímpio, não devo nada pra ele e também não fico puxando o saco de ninguém. Certo? Já até briguei com o Olímpio no passado. Ele me xingou e tudo mais, mas eu falei o que tinha que falar pra ele. Só que quando tem que elogiar, tem que elogiar. O cara foi lá, entregazinha de viatura. Oh, estamos entregando viaturas. Pá. Não tem nem efetivo para usar as viaturas, nem efetivo. Sabe? Tem que revisar esse efetivo da Polícia Militar há muito tempo. Porque aí manda os coitados lá pro campo de futebol para trabalhar dobrado. O cara trabalha no sábado, 12 horas. No domingo, mais 12, 13 horas no estádio. E na segunda, mais 12 horas no serviço. Você acha que o cara aguenta essa pressão, esse estresse? Aí você vai ver lá mesmo 15 mil caras encostados com problemas de ordem psicológica. Aí você vai ver
228, 230 suicídios. Porque ninguém está olhando para o ser humano. É número. É número. Certo? Morreu? Apaga lá o número dele. Dá para outro. Ficou tetraplégico, paraplégico? Apaga, ó. Põe de lado aí. Deixa, abandona lá. Vamos para outro no lugar que nós precisamos tocar o barco. Então, repito. Por favor, cuidem-se. Cuide de você primeiro, policial militar, policial feminina. Cuide primeiro da sua família. Depois você cuida do resto com toda segurança. Com toda segurança, mas nos mínimos detalhes. Viatura não tem condição? Não tem condição. Freio tá ruim? Tá ruim. Não dá para operar com essa viatura. Lógico, é o que eu falei, volto a dizer. Ninguém está convocando a tropa para ser vagabunda. Aliás, ela nunca foi. Se essa tropa não tivesse aí, não se dedicasse, nessas gerações todas aí, essa polícia militar já tinha acabado. Nós estamos convocando a tropa para cumprir com a obrigação. Com rigor. Com rigor. Certo? E vamos divulgar. Qualquer novidade, vamos divulgar. Gente, um abraço para todos vocês, um beijo no coração de cada um de vocês, das suas famílias, sendo policial militar ou não, certo? Porque eu tenho amigos para todo lado que não tem nada a ver com a polícia militar, que me conhecem, sabe quais são os meus objetivos, qual é o meu foco. Meu foco é você, ser humano, seja policial ou não. Você tem valor. Esses vagabundos, corruptos, superfaturadores de obras, propineiros, esses caras não têm valor nenhum. Eles tinham que estarem todos na cadeia. E não vão para a cadeia porque coluem entre os poderes. Tenho dito. Um abraço.